Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso Livrescast. Tá eu aqui, o Henrique, o apresentador, junto aí com o nosso amigo Gabriel. Estamos aí com mais um episódio, trazendo uma pessoa muito especial para a gente bater um papo. Quer falar um pouquinho aí, Gabriel, antes de a gente começar? Com certeza. Tudo bem, galera? Aqui como o Henrique falou, meu nome é Gabriel. Estamos aqui para apresentar mais um episódio. Nós temos um convidado que é da casa aqui. Temos algumas perguntas para fazer para ele, ele vai explicar algumas questões. E vamos lá, galera. Estamos aqui hoje com o nosso querido Pastor Edson. Uma salva de palmas! Aleluia! E aí, queridão, como é que estão as coisas? Boa noite, gente. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade. Show de bola. E vamos trocar umas ideias aí. Vamos ver o que Deus tem para nós. É isso aí, então. Então, assim, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas, começar a bater um papo. Queria antes apresentar um pouquinho o Ministério do Pastor, pode ser? Pode ser. Show. Então assim, pessoal, o Pastor Edson é um pastor aqui na casa, tá? Ele tá há alguns anos, né, desde 2015 aí, né, com a gente, então, auxiliando aí a casa e nos pastoreando, né, ajudando aí o nosso pastor sênior aí na casa. E a gente trouxe ele aqui porque ele se move muito nessa área profética, pastoral, e a gente quer bater um papo e tirar algumas dúvidas também de vocês aí nessa rodada de conversa, né? Mas antes, queridão, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais pro público, tá? Para eles te conhecerem um pouquinho mais, conhecerem um pouquinho da tua história, né? Um pouquinho da tua caminhada como cristão. Pode ser? Pode ser. Meu nome é Pastor Edson. Como ele já falou, eu sirvo aqui na casa, auxiliando o nosso pastor, né? E desde 2015, fui ungido, na verdade, essa é uma das perguntas, né? Já vou responder ela. Pode perguntar. Fui ungido a pastor em 2015, fevereiro de 2015, quando inauguramos o Ministério Céu e Terra, né? Claro que a gente já caminhava antes, no outro ministério, há alguns anos já, né? Eu já estou há 25 anos no ministério. No outro ministério o senhor era pastor? Já Não, ou era... eu fazia um trabalho, assim, vamos dizer, o pessoal chamava de capela, né, cara? Ponto de culto, enfim. Eu já fazia esse trabalho lá antes de me tornar pastor. Então, eu me converti, aos 3 anos depois eu já comecei a exercer uma função pastoral, né? Mas sem ser, vamos dizer assim... tendo o título de pastor, né? Já fazia essa função. Aí depois, quando a gente mudou, vamos dizer assim, o cenário espiritual, as questões espirituais, a gente veio para o Ministério Céu e Terra e ali sim, na inauguração eu fui ungido a pastor, em fevereiro de 2015. Legal, então. Então, primeira pergunta, o senhor já perguntou que a gente ia fazer, né? Já respondeu, perguntou, já respondeu. Mas a gente quer realmente bater um papo e entender um pouquinho da tua caminhada ministerial, tua caminhada pastoral, né? E uma das primeiras perguntas que a gente fez junto com o nosso público, tá? Em relação ao ministério pastoral, né? Quais são hoje os maiores desafios que o senhor vê pastoreando ovelhas, pastoreando pessoas ali, auxiliando pessoas na caminhada com Cristo? Qual que o senhor vê hoje que é o maior desafio, né? Pastoreando e também o desafio das pessoas em si que o senhor pastoreia? Na verdade, o maior desafio é todos os dias, né? Você sempre tem um desafio maior. Mas também, dentro desse desafio, você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? E dentro disso, os desafios são que as pessoas precisam, de uma certa forma, entender quem é Cristo. Sim. Né? Então você prega o evangelho, mostra, ajuda, aconselha, e o maior desafio é que elas consigam entender isso. Né? E muitas vezes sai por um ouvido e entra pelo outro,
Normal. Aliás, entra por um ouvido e sai pelo Sim. outro, né? Mas o ministério pastoral é assim, não pode de maneira alguma parar. Se parar, aí sim, aí piora, né? E é um privilégio, eu acredito assim, que a pessoa hoje que tem uma função pastoral, como várias funções, né? Que são 5 ministérios, que é para a edificação do corpo. Então, o ministério pastoral, cara, é fantástico. É desafiador mesmo, porque você lida com pessoas, e para lidar com pessoas hoje, se não for de acordo com o Espírito Santo, a palavra do Senhor, não tem como. Sim. Então, assim, mas é um desafio gostoso, né? Você não sabe o que você vai enfrentar pela frente, mas também, quando você tem uma resposta, não para você, mas quando elas dão uma resposta para o Senhor daquilo que você ajudou, é uma gratificação fantástica. Porque os 5 ministérios ele é para aperfeiçoamento do santo. Aperfeiçoamento do santo. Então, o ministério pastoral ele é muito mais para aperfeiçoar a ovelha que está ali. Que pastor ele remete à ovelha, né? O pastoreio remete ao campo, a parte de ovelhas, né? Então, o pastoreio ele tem muito a ver com o aperfeiçoamento, né? Para manter a ovelha, vou colocar assim só para ficar mais claro, a ovelha no caminho em que ela deve caminhar, que ela deve andar, para que ela não venha se perder, né? Isso, o pastor, na verdade, a função dele é apacentar, ou seja, Isso. cuidar, ter cuidados nos momentos difíceis. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que você falou de ovelhas, né? Por exemplo, um pastor, realmente, um pastor de ovelha, animal agora falando, né? Ele no campo, ele leva elas para pastar, ela cuida delas. Por exemplo, se houver um predador se aproximando, há proteção, ele intervém para que a ovelha não seja ferida. A função pastoral na igreja é a mesma coisa. Por exemplo, você percebe que a ovelha está distanciando o rebanho, você tem que chamar ela para perto. Sim. Está ferida, tem que cuidar das feridas. Ou seja, é um apacentar mesmo. É um trabalho. Se torna um cuidado, né? Sim. Um cuidado pessoal. O pastor cuida da ovelha pessoalmente. É claro que, se a ovelha quiser, né? Tem tudo isso. Então, assim, não tem como você interferir na vida de qualquer pessoa, até do próprio animal, ovelha. Se ele não quer, vai se rebelar e não tem como cuidar dessa pessoa ou dessa ovelha. Né? Sim. E infelizmente hoje em dia, além da ovelha, tem muito bode no meio, né? Que às vezes o pastor vai apacentar, vai cuidar e acaba, digamos assim, saindo por errado, né? Exato. Porque assim, a gente entende também que o ministério pastoral, o pastor, a característica dele é que, digamos assim, ele tem cheiro de ovelha, né? Cheiro de pessoas. Não é aquele cara que tá ativamente pregando o evangelho toda vez, todo culto, toda hora. Não, o cara que convive com pessoas mesmo, né? Que tá ali conversando, aconselhando, ajudando. Às vezes saindo como errado, mas tá ali pagando um preço, né? Quem sabe que o ministério pastoral é isso. E a gente vê isso de forma clara, né? Na vida Sim. do pastor. E a gente vê essa questão, esse desafio, né, de lidar com essa questão de pessoas, né? A pessoa que às vezes ela quer ser ajudada, às vezes ela quer ser ajudada, mas ela não quer ser disciplinada, né? Ela quer alguém ali só pra, não, vem cá, vamos dar um jeitinho assim, não, o cara tem que ser. Às vezes tem que quebrar a perna da ovelha e levar assim, vamos lá. Na verdade, como você estava falando da questão pastoral, são desafios, por isso que o pastor, ele tem claramente que dar para, vamos dizer assim, para o rebanho, para as pessoas, exatamente aquilo que Deus falou, da maneira que Deus está conduzindo. Porque se ele tentar fazer isso fora, aí dá problema. Porque o alimento é a palavra, né? Exato. Então, se der qualquer tipo de alimento fora da palavra, é um alimento podre, né? Exato. Não adianta. Vai adoecer, né? Sim. Próxima pergunta? Bora, então. Fechou. Então, em relação ao Ministério Pastoral, a gente já conversou. Próxima pergunta, então, pra gente continuar aqui, então, na linha de raciocínio. Né, o senhor se move muito na intercessão, a gente sabe disso, se move muito na profecia, mas eu queria falar um pouquinho de intercessão agora. Né? A gente se move muito em três movimentos, né? Então seria muito na adoração, se move muito na intercessão e muito na proclamação. Né? E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente, né, um pouco sobre esses 3 pontos, pra gente dissecando cada assunto, né, cada ponto desse, para que o público de casa também consiga entender um pouquinho de como que a gente se movimenta nessa área. Né? Poderia explicar um pouquinho pra gente, por favor? Ok, então, o primeiro é a adoração, né? Sim. Tudo que você for fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é adorar. Porque a adoração, na verdade, é uma forma de você se render. Você não consegue fazer os outros pontos se você não fizer primeiro a adoração. Sim. Você se rende ao Senhor, você reconhece Ele, né? A adoração tem a ver com canções, né? Embora a gente esteja cantando, adorando ao Senhor com canções, mas não tem a ver com canções.
tem a ver com rendição, né? Quando eu me rendo ao Senhor e realmente aquele momento que fala assim, agora eu vou adorar o Senhor, você se concentra e acabou. É você e Ele, porque você fica parecido com tudo aquilo que se adora. Então, por exemplo, quando eu adoro o Senhor, eu cada vez mais vou me parecendo com Ele. Então, sucessivamente assim, a pessoa, o exemplo, que ela adora o dinheiro, cara, vai ficar dinheirista. A única coisa que ela vai querer na vida é dinheiro. Então, quanto mais você adora o Senhor, mais você quer Ele, porque a própria Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sim. Então, dessa maneira, quando você entende que, principalmente num culto, ou no seu secreto em casa, onde você estiver, quando você fala, agora eu vou adorar o Senhor, quem entende sobre adoração está entendendo que aquele momento você vai reverenciar Ele, você vai se render a Ele. Para quê? Para que você possa passar para o segundo ponto, que é o quê? É a intercessão. Antes da gente entrar na intercessão, deixa eu só pontuar duas coisas que o senhor falou ali que é interessante da gente colocar. O senhor falou que tudo que a gente adora, a gente se torna parecido com o que a gente adora, né? A Bíblia ela nos passa um pouquinho dessa ideia em Salmo 115, né? Que ele fala ali que os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas, têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum de sua garganta, sejam como eles quem os fabrica e todos que nele depositam confiança. Essa depositar confiança no original tem um significado de adoração, né? Se prostrar diante daquelas imagens, né? Então, a Bíblia diz aqui nesse versículo, né, que sejam como eles, todos aqueles que fabricam, que adoram essas imagens. A Bíblia nos ensina que tudo que a gente adora e deposita confiança, que é a King James ela fala, depositam confiança, tudo que a gente deposita confiança, a gente se torna parecido com isso. Então, se nós depositamos confiança ao Pai, depositamos a confiança e a nossa fé, o nosso amor em Cristo, nos tornamos parecidos com Ele, né? Segundo esse entendimento que Salmo 115 passa para nós, né? E outro ponto que o senhor falou também sobre adoração, né, que o senhor citou João 4:23, a palavra adoração lá tem um significado bem legal, que é no original, no grego, significa proskunel, né? Que isso significa o quê? Significa se aproximar diante dele, né, em profunda reverência e beijá-lo. Ou seja, eu tenho que ir com profunda reverência, profundo temor, para que, assim como a gente está na presença de um rei, nós precisamos estar prostrados totalmente até que ele dê um comando para que a gente se levante e vá até a presença dele, né? Então, a gente tem que estar em profunda reverência, assim como um rei. Então, para que a gente tenha acesso à presença, a gente tem que estar num lugar de profunda reverência, né? Então, João 4:23 ele dá essa ideia, né? Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, as pessoas que verdadeiramente estão nesse lugar de profunda reverência ao Pai, ao ponto de beijar os seus pés, né? É esse quem ele procura e tem que estar em dois lugares, né? Tem que estar em espírito e fundamentado na verdade, né? Em espírito porque ninguém pode adorar o Pai se não for espírito, se não nascer de novo, e em verdade porque a gente tem que estar fundamentado na palavra, né? Só queria pontuar esses dois pontos legais aí pra gente seguir para intercessão. E nessa questão, depois que como você falou aí, a pessoa se rendeu ao Senhor, aí ela pode entrar no outro ponto que é a intercessão. Sim. Porque não tem como, por mais que a própria palavra diz que nós devemos orar, fazer intercessão por todas as pessoas, por todos os homens, existem intercessões direcionadas. Por exemplo, depois que eu adorei o Senhor, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Senhor procura uma pessoa que se coloque na brecha em favor de algo ou alguém. Mas, depois de uma adoração, se eu não estiver conectado com os céus em adoração, eu não vou entender a maneira de interceder. Ainda que a própria palavra diga que nós devemos fazer orações, súplicas, intercessões por todos os homens. Isso aí é o mínimo. Mas existem intercessões que Deus ele procura aquelas pessoas que realmente vão se colocar na brecha por algo ou alguém. Quando eu estou adorando o Senhor me dá um comando. Assim, vou dar um exemplo. Interceda agora pela cidade. E dá um comando pelo que interceder. Mas isso só vem depois que eu adoro, que eu tenho uma intimidade, um momento com Ele. Então Ele me dá um direcionamento correto. Então eu entro na intercessão, a intercessão é correta. Sim. Não é apenas assim, estou orando por alguém, que a própria palavra diz, né? Mas uma intercessão direcionada. Vem, de repente, ore pelas autoridades. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo, mas o Senhor mandou orar pelas autoridades. E aí você coloca todas as autoridades.
que existem, espirituais, naturais, municipal, estadual, federal, independente. Você vai orar por essas autoridades. Mas por quê? Porque depois que você adorou, você entrou na intercessão, você entrou numa intercessão direcionada pelo próprio Deus. E quer pontuar alguma coisa nisso aqui? Ou... Tem um ponto interessante que o senhor estava falando ali, que muitas vezes quando a gente adora, né? O próprio Deus, ele fala pelo por quem ou pelo que a gente tem que interceder, né? Eu sou ministro de louvor aqui na casa, né? Todo mundo sabe, mas quando a gente tá ali ministrando, o ministro de louvor, quando ele tá ali e tá preparando o ambiente, muitas vezes o próprio pai, ele dá sinais e dá pequenos insights do que ele precisa, do que a gente precisa falar, em qual lugar a gente precisa se mover para que venha preparar um ambiente da forma correta. E quando o ambiente ele é preparado, né, quando é preparado um ambiente de intercessão, a própria música, a própria ministração do ministro de louvor, do pastor, ele já começa a se mover num lugar onde tem que ser intercedido, né? Então, muitas vezes a gente está ali adorando e muitas vezes a intercessão, por exemplo, vai ser pela intimidade que o povo tem que ter, por exemplo, sei lá, intimidade que o povo não está tendo. Então, a gente começa a ministrar, a gente começa a entender, o Espírito Santo começa a vir com uma angústia no nosso coração, fala assim, falta intimidade, falta secreto. Então, a gente começa a se mover nesse lugar para que o ambiente seja preparado para que essa intercessão aconteça da melhor forma possível, né? Da forma correta, segundo o coração de Deus, né? Exato. E daí a intercessão só aconteceu por causa da adoração. Né? Exato. Você teve essa intimidade. Que foi preparado o ambiente, né? Você parou um momento para ouvir o que Deus queria. Porque adorar, interceder de qualquer jeito, flui não, funciona, mas não flui, né? Não tem aquele direcionamento. Aí depois da intercessão, aí vem a proclamação. E pode ter certeza, a proclamação vai vir direcionada de acordo com aquilo que Deus quer. Sim. Por exemplo, a adoração preparou, a intercessão preparou e agora vem a proclamação. Para que a proclamação venha dar a resposta daquilo que vai ser pregado, a pessoa venha dar uma resposta. Né? Então, assim, tudo é um ambiente preparado pela adoração, intercessão e a proclamação. Depois a pessoa que recebe a palavra, gera fé, ela absorve e tem que dar uma resposta para aquilo que ela ouviu, né? Para aquilo que ela entendeu dentro desses 3 pontos. Aleluia. Tem até um ponto que eu quero, na minha fala que eu falei ali, quero só complementar para não ficar mal entendido, tá? Adoração, ela não é música, né? Eu falei ali que eu ministro louvor, tô ali preparando o ambiente, mas não necessariamente a adoração é música. Claro, eu posso utilizar a música como instrumento de adoração, mas não necessariamente a música é adoração, tá? Então, a adoração é igual a gente falou, é um lugar de profunda reverência, é um lugar de contemplação. Então, quando eu tô contemplando a presença, tô contemplando ao Pai, tô contemplando Cristo, aí é realmente que eu tô num ambiente de adoração, tô num lugar de adoração. Então, claro, a música ela facilita muito, porque a música ela mexe com a nossa alma. Então, ela derrete a nossa alma, automaticamente a gente vai ser muito mais fácil de se conectar no espírito. Isso é fato. Claro, isso é muito mais para algumas pessoas. Tem pessoas que se emocionam com música, tem pessoas que não, né? Eu, por exemplo, sou chorão, me emociono com qualquer tipo de música, né? Então, eu choro com música clássica. Então, é muito mais fácil, né, com música. Mas a adoração não é música, eu só queria pontuar essa questão, né? A música ela é apenas um instrumento que a gente usa para entrar nesse lugar de adoração. Seria isso? Então? Também, lembrando sobre a questão da intercessão, a gente fala sobre a questão do culto, né? Mas a pessoa em si, a intercessão ela é para todos, né? Sim. Não vamos porque algumas pessoas têm o conceito de o ministério da intercessão, né? Então não vou interceder, porque tem pessoas que têm um ministério. Tem a intercessão que a gente sabe que pessoas são chamadas para interceder, é o ministério dela, se movimentam dessa forma, mas a Bíblia fala sobre a questão da intercessão que a igreja tem que interceder. Nós, digamos assim, o ministro de louvor, o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, o obreiro, o alveiro, o diácono, todo mundo foi chamado para interceder. A gente tem que ter essa questão no nosso coração, porque quando a gente vai para o secreto, a gente vai para a adoração. Aí, através da adoração, a gente vai para a intercessão e da intercessão para a proclamação. Acredito que isso é as formas, né, que complementam o secreto da gente, né? A gente não vai lá só para... Claro, tem momentos que a gente não fala nada, só chora. São experiências, né? Mas alguns momentos que a gente tem que adorar, aí o Senhor nos leva para a intercessão e faz a gente proclamar a palavra através da intercessão, né? Ou seja, todos foram chamados para interceder, né? Não foram algumas pessoas. Como eu falei, a palavra, você nem lembra de tal versículo, acho o versículo aí, que a Bíblia diz que nós devemos fazer orações, súplicas e intercessões por todas as pessoas.
Entendeu? Então, ali não está especificamente para um grupo de pessoas, todos. Você entende? Então, nós precisamos fazer orações, súplicas e intercessões por todos. Todos Sim. têm que estar nesse lugar. É claro, é aquilo que eu falei. Tem situações que Deus procura uma pessoa para que ela esteja na brecha em favor de algo ou de alguém. Sim. Aí algo além. Entendeu? Mais oração, intercessão, isso é fato. Isso aí tem que ser o cotidiano. Não pode fugir disso, né? Sim, verdade. Todos precisam fazer. O senhor citou ali, que o senhor falou, depois a gente acha o versículo, isso que o senhor citou é 1 Timóteo 2, tá? Ele fala, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Eles falando também da proclamação, né? Proclamação, toda a igreja foi chamada para proclamar, né? Isso. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os, entendeu? Ou seja, todos foram chamados para interceder e proclamar e adorar. Exato. A Bíblia fala, né? Nesse comentário falamos aí já. O Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que se colocam na brecha e aqueles que estão dispostos a praticar o ID, né? A proclamar o evangelho, a proclamar a palavra a toda criatura, né? E Romanos fala, né? Como são formados os pés do que os anunciam o evangelho. Ou seja, nós temos que fazer isso, porque isso é não somente bom para nós, mas para o nosso próximo, porque é uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi, que a maior prova de salvação nossa é quando eu quero a salvação do meu próximo, não apenas a minha, né? Eu vou na igreja, eu vou orar, vou buscar o Senhor, eu vou ser discipulado, mas digamos assim, o que me importa sou eu, não. O que me importa sou eu tenho que cuidar da minha vida, no meu individual, salvação individual, sim, com certeza, mas quando eu desejo a salvação do meu próximo, o meu desejo de proclamar e de interceder por ele tem que ser muito grande, né? O amor por almas, né? Marcos 16,15 ele dá um entendimento até mais legal do que apenas o ID. Então, quando a gente pensa assim, o ID é ir em uma missão, ir em um local para pregar o evangelho, mas na verdade, Marcos 16,15 ele fala: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro proclamar o evangelho a toda criatura. Então, não é só numa missão. Eu não vou só lá, por exemplo, num bairro tal para pregar o evangelho. Não, eu tenho que pregar onde eu tô. No meu trabalho, no colégio. Vocês jovens que estão hoje estudando no colégio, na faculdade. Então, enquanto eu estiver indo pelo mundo todo, onde eu estiver, eu tenho que proclamar e pregar o evangelho a toda criatura. Né? E também tem um ponto que eu estava procurando aqui naquela hora o versículo, que é 1 Pedro 2,9, que diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Então, a grande convocação de Deus, além de ir por todo mundo e pregar o evangelho, enquanto nós estivermos indo pregar o evangelho, também é proclamar as grandezas de Deus a toda criatura. Por quê? Porque nós fomos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz, né? Então, para a maravilhosa graça de Cristo, né? Acho que é isso. Aleluia. Aleluia. Isso aí. O senhor tem mais alguma coisa para falar? Tá Tranquilo. Ok? Vamos Isso aí, para... vocês pontuaram bem. Show de bola. Vocês pontuaram bem. Aleluia. Que bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Aqui na casa o senhor organiza os retiros, né? A gente sabe que é o retiro em cheios do Espírito. É o mais famoso de toda a nação, né? Aleluia. E assim, a nossa pergunta é assim, como que é organizar esse retiro, né? Quais são os desafios que o senhor tem nesses retiros, né? Porque nós sabemos que faz o quê? 4? Foram 4 retiros? 5? Não lembro quantos são. 6 retiros. 6 retiros. Imagina só, 6 retiros tem... Vai ser o 7º agora? Olha só. Acredito Imagina. que sim. Tem que fazer a conta correta. É. Não lembro. Tá trocando. Sou ruim com números. Porque assim, a gente... Claro que cada retiro é uma experiência diferente, é um desafio diferente, né? Aí eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre os desafios, como que é organizar, o que Deus fala no seu coração, entendeu? Basicamente isso. Assim, a primeira vez que a gente fez o retiro, cara, foi um negócio bem doido, né? Falar como começou e os desafios. Quando Deus falou que era para me fazer um retiro, eu nunca tinha feito. E foi um desafio muito grande, porque, na verdade, quando Deus falou, a gente na época não tinha recursos, né? Não tinha
nem quantidade de pessoas. Eu queria fazer apenas para os obreiros, que se eu não me engano na época era 12 ou 13 obreiros. Né? Quando eu conversei com o pastor para fazer o primeiro, o pastor Deus deu uma direção assim, eu estava em casa, eu morava no apartamento, estava olhando para o céu e Deus falou assim, faz um retiro, que o nome dele é Encheios do Espírito. Ali eu falei, Aleluia. Eu falei, eu vou fazer isso não, senhor. Eu não sei fazer esse negócio não. E aí, só que aquilo falou muito forte. Então eu fui, conversei com o pastor, falei, pastor, eu quero fazer só para os obreiros. Que na época eram uns 12, 14 mais ou menos. Multidão de obreiros. É. Aí o pastor falou, por que você não faz para a igreja inteira? Um desafio maior, né? Eu estava pensando pequeno. Eu falei, dá pra gente fazer. Aí corrimos atrás, pegamos doações, enfim, ou seja, o primeiro retiro já teve conversão, já teve batismo. E de lá para cá, cada retiro é um desafio. Porque na verdade isso assim, todo ano quando a gente vai fazer, são desafios principalmente recursos, né? E aí onde é que Deus se move? Por quê? Isso sempre aconteceu comigo. Quando Deus fala algo específico, manda fazer algo específico, ainda que eu não tenha recurso, eu faço. Porque, cara, ninguém consegue fazer nada. A Bíblia diz que o homem não recebe nada se não vier dos céus. Sim. Ou seja, eu sei que o recurso está na terra. Mas se o Senhor não direcionar, então não tem como fazer. E cada ano, cada episódio do retiro sempre foi coisas transformadoras, né? Como desse ano, né? Vai ser agora dia 29, 30 de novembro e 1 de dezembro. Você que está ouvindo aí, você está convidado. Tá tempo ainda. Então, assim, esse já mudou totalmente a atmosfera. É algo assim que eu tenho uma ideia de como vai ser, mas não sei como que vai acabar, vamos dizer assim, né? E esse foi um dos retiros que mais tive desafios. Só que o que move, não apenas os desafios, é aquilo que Deus falou lá atrás. Deus falou, faça. Deus não perguntou se ia haver desafio, vai haver desafios, não vai ter dinheiro. Deus não falou nada disso. Ele só falou, faça. Ou seja, deu uma palavra. Como Jesus falou para os seus discípulos, passamos para outra margem. E quando ele chegou na outra margem, ele é de cara com o endemoniado. Ou seja, era problema. Então, assim, quando Deus dá uma palavra, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Só que ele sabendo, isso tudo vai preparando você para algo. Para algum momento, entendeu? Então, todos os episódios, todas essas etapas do retiro, os desafios, vai te preparando para algo. E eu percebo que cada retiro vai passando, a gente vai ficando, de uma certa forma, melhor no entendimento, como fazer, como servir melhor. Porque o retiro nada mais principalmente quem está na organização, é servir os outros. Sim. Então, assim, tudo isso é feito porque o Senhor, vamos dizer assim, tem algo para fazer na vida de pessoas que talvez não esteja conseguindo fazer no cotidiano. Então a pessoa precisa sair do seu dia a dia, ficar lá 3 dias com o Senhor, somente com Ele, né? E perceber. Só que tudo isso, a gente precisa dar uma resposta depois. Que o maior desafio não é fazer o retiro, organizar. O maior desafio é depois do retiro. É o que as pessoas vão dar de resposta para o Senhor. Então, assim, não é fácil fazer, é desafio, tem muitos desafios, mas a certeza é que Deus deu uma palavra. Deus não perguntou, não falou como seria, se seria fácil, não, ele só deu um comando, fala, faça. Ou seja, faz, e aí, dentro disso, os desafios vão te formando, vão te preparando para algo maior. Eu sei, já foi até falado que esse retiro vai sair da igreja local. Sim. Mas a gente não tem essa expectativa. Se saiu, vai para outros lugares, mas não importa. Se saiu, amém, né? A questão é sempre obedecer ao Senhor. Então, assim, sim, com certeza. Eu acredito que retiro após retiro está nos preparando para algo. E quem está participando, ele também está passando etapas. Que cada etapa é algo diferente. Vamos usar essa linguagem de figura
figurativa, né? É como se você tivesse, cada retiro é um degrau que você sobe. São níveis diferentes que você vai caminhando. Então, assim, são lugares em Deus que você vai alcançando. A questão é, como é que cada retiro eu estou dando resposta? Sim. Se eu preciso dar uma resposta para aquilo que Deus está falando, não apenas retiro, cultos, enfim, né? Como você perguntou do retiro, os desafios são muitos, mas o que mantém de pé é uma palavra. Sim. É o faça do Senhor. Sim. E foi ele que falou, então não tem como. Então todos, ainda que os desafios sejam, assim, você fala, cara, não vai dar. Como esse. Falei, não vai dar. Mas assim, aí você fala, não, mas o Senhor falou. O Senhor vai dando os direcionamentos, as diretrizes. Você fala assim, então eu vou ir, não sei como vai acontecer, mas o Senhor falou, tô indo. E os desafios aparecem, você vai vencendo o desafio e aí você vai clareando. Como a questão, citei esse texto. Jesus falou, passamos para outra margem. Quando chegou lá, tinha um endemoniado. O endemoniado foi liberto, clareou. Ou seja, o homem virou um evangelista. Sim, verdade. Então, assim, a gente vê esses desafios como uma preparação para aquilo lá na frente. Não é nem agora, né? Deus está nos preparando para algo. Então, mas eu fico muito feliz. Fico, assim, não tem a ver com o Edson, né? Tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Deus falou. Nós estamos apenas obedecendo uma palavra, independente dos desafios. Amém. E, claro, só vamos parar quando ele falar, agora para, já deu. Sim. Então, enquanto não tem um comando de não faça, nós estamos no primeiro comando, faça. Sim, é que nem quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, né? Sai do meio da tua parentela e vai. Ele não deu, falou pra onde que ele ia, né? Exato. E nem quanto tempo ele ia ficar andando, né? Sim, é verdade. Ele só deu uma palavra e o Abraão obedeceu, né? E o que o senhor falou, estou firmado na palavra, faça, né? E se Deus não falou pra não fazer mais, não, vamos continuar, né? Ele fica teimando à toa, porque Só que eventos existem vários. A questão é, como é a minha vida depois desse evento? Como que eu vou reagir depois, né? Até uma das perguntas que vai ter nesse retiro. O que a sua vida ela vai resultar depois disso? Claro que a pessoa depois do retiro vai ter que falar, né? Mas ela precisa raciocinar agora já. Porque não é evento em evento. É a resposta que eu dou a cada evento. Sim. Então, se no retiro passado para esse eu tiver melhor, tá dando resultado. Eu tô dando uma resposta ao que eu aprendi e tô colocando em prática. Pode ser o maior pregador, pode vir... Não, aí já o próprio Jesus... às vezes pode vir o próprio Jesus, a pessoa não acreditar. Ela não acredita, não dá crédito. Não, isso... Mas por que não? Então vai muito de quem está recebendo e a resposta que vai dar. Que o retiro ele começa dia 29. As ministrações, vai até dia 1º. Mas o retiro verdadeiro começa depois. Sim. Depois que acaba o retiro, aí começa o verdadeiro retiro. Como assim? É aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi fez sentido para mim, eu preciso colocar em prática. Sim. Então eu preciso dar uma resposta para isso. Então, senão vai virar mais um evento para a pessoa, né? Para nós não. Para nós estamos, igual eu falei, cada retiro tem sido desafiador cada vez mais, mas cada vez mais a gente cresce e aprende. Sim. Então isso não pode ser apenas com quem organiza e ministra. Principalmente com quem é ministrado. Exato. Sim. Porque muita gente pensa, vou chegar no retiro e vou sair totalmente transformado. Então, vou sair... Claro, a gente vai sair transformado. O ambiente, ele nos transforma. Jesus, ele nos toca verdadeiramente. Só quem participou... Eu falei aqui com os universitários, esse é o 9º retiro que vai ter. Então, quem participou dos outros 8, né? O senhor falou, não conte, não faça assim. Quem participou dos outros 8 sabe como que foi intenso, né? A presença é muito, muito intensa, né? O poder, realmente, ele nos move para um lugar de total, profunda intimidade com ele, né? Mas a própria Bíblia diz que para ser discípulo, para seguir Jesus, a gente tem que negar a si mesmo e carregar a nossa cruz. Então, não adianta eu participar de evento e eu não carregar minha cruz diariamente, eu não me negar as minhas vontades, viver da minha... Viver da minha... virou vento. O meu combustível não pode ser um evento, né? Exato. Eu tô cheio agora, vamos esfria. Até o próximo evento, esquenta de novo, esfria. Não pode ser não. Tem um crente domingueiro e tem um crente eventeiro, né? Que só vive de evento, né? Quando os eventos tá fervoroso, aí no outro dia já tá murcho já. Aí não adianta, né? E esses são os detalhes do retiro. Porque não tem como você não ver, não tem como você
não sentir a presença, entendeu? Não tem como você viver os ambientes do Senhor. A questão é se a pessoa realmente ela entendeu o que foi ministrado. O que ela recebeu da parte do Senhor. Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu ministro, a pessoa tal vai ministrar, esse ministra melhor, esse... Não tem a ver com pessoas. Claro que tem a ver no sentido assim, aquilo que Deus mandou falar. Se Deus mandou falar, independentemente de quem seja. Sim. Né? Sim, com certeza. Mas então aquilo que eu absorvi, aquilo que eu peguei para mim, será que tem feito algum sentido? Será que o que eu estou fazendo com esse tempo? Como eu falava para o Gabriel antes de começar. Hoje, o que nós mais temos valioso é o tempo. Então, a própria Bíblia já diz que a gente precisa priorizar o Senhor. Então, quando eu saio da minha casa, na sexta-noite, depois de um dia de trabalho, fico sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, cara, é meu tempo que tá ali. Então, eu estou dando prioridade para o Senhor. É impossível. Não tem como. Se eu priorizar realmente Ele, não tem como Ele não ministrar. E Ele ministra. A questão é que eu preciso continuar dando prioridade para eles outros dias, independente se eu vou trabalhar ou não, se eu vou ter trabalho ou não. Sim. Ah, mas eu tenho que trabalhar 8 horas. Ok, você está dando o seu tempo, você está dando 8 horas do seu tempo. Você está vendendo seu tempo, né? Exatamente, seu tempo de você vida. está priorizando o seu serviço. Sim. Tem que trabalhar, a gente sabe disso. Mas a questão é a seguinte, não é você pode ficar ali, como falar, você pode ficar 8 horas com o Senhor e 2 horas trabalhando, mas as 2 horas trabalhadas você prioriza. Sim. Você ficou 8 horas com o Senhor, mas 8 horas é tempo, mas não priorizou. Ou seja, fica 1, 2 horas com o Senhor e traz prioridade. Você pode trabalhar 10 horas, 12, que seja, 8, 6, mas as 2 horas que você ficou, você priorizou o Senhor. Então isso é importante. Então, pós-retiro, a prioridade do Senhor é muito importante. Aquilo que Ele falou, se Ele falou para você, vai acontecer, não tem como. Amém. Entendeu? Então, é isso que move o retiro desde o início. Foi uma palavra, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Por que o nome Cheios do Espírito? Teve alguma inspiração relacionada a algum versículo? Ou foi uma revelação divina? Veio do céu esse nome? Como é que foi que o senhor chegou nesse tema? Retirem cheios do Espírito. Então, na verdade, a gente está discernindo isso cada retiro. Sim. Mas esse veio, o próprio Deus falou, faça um retiro. Uhum. Eu falei, tá bom. Ele falou, e o nome é esse? O próprio Deus te deu O o nome. próprio Deus deu o Legal, nome, cara. em Cheios do Espírito. Entendeu? Quando eu falei pro pastor, eu falei assim, pastor, Deus mandou eu fazer um retiro, ele já deu o nome. O pastor falou, como é? Eu falei, em Cheios do Espírito. Por quê? Porque, assim, é muito claro, não precisa ser muito, como é que eu vou dizer, muito conectado 100% com Deus e tal, para entender. Por que em Cheios do Espírito? Porque hoje nós sabemos que é o Espírito Santo que nos guia na verdade. Então um homem cheio do Espírito não tem como ele não ser guiado, não tem como ele não fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, se a gente pegar um cenário hoje, pega um cenário da igreja num todo, não aqui apenas, no mundo todo. Será que todos são cheios do Espírito? Porque um homem cheio do Espírito, ele não adultera. O homem cheio do Espírito, ele não rouba. O homem cheio do Espírito, ele não mente. Você entende? Ah, mas então quem faz isso? Cara, não está cheio. Sim. Então assim, nós precisamos nos encher do Espírito todos os dias. Nós precisamos ser cheios a ponto de entender que uma simples olhada já tem que fazer você cair de joelho e pedir Sim. perdão. A pessoa fala, não, isso aí é santarrão. Não é, cara, isso é um homem cheio de Espírito. Então assim, independentemente, um homem cheio do Espírito, ele não vai se ofender. Um homem cheio do Espírito, ele não vai... a pessoa fala assim, esse cara não leva desaforo para casa. Um homem cheio do Espírito, ele perdoa, entendeu? Ele vive um momento com Deus como nunca antes. Então, eu acredito assim, esses retiros cheios do Espírito é para a pessoa se conectar e, vamos dizer assim, entender como ela tem um acesso ao Espírito Santo. Ela não precisa de um retiro para isso. Sim. Mas muitas vezes a pessoa tem que sair do seu dia a dia, do seu trabalho, de sua casa, ir para lá, ficar lá, vamos pegar aí 2 dias, de sexta a domingo, contando os dias, vai dar 2 dias, para que ela entenda, fala assim, cara, então eu preciso disso
para ser cheio do Espírito. E esse é o propósito do retiro, eu acredito assim. Porque hoje, se a gente for pensar, Deus não está na terra, pessoalmente. Jesus não está na terra. Quem está na terra, dentro do homem, é o Espírito Santo. Ou seja, é o papel dele agora. O Pai fez o seu papel, o Filho fez o seu papel, e agora o Espírito Santo. Então, para mim entender o que o Filho fez, o que o Pai fez e continua fazendo, precisa ser cheio do Espírito. Até domingo agora foi pregado sobre essa questão, né? Deus derramou o amor dele em nosso coração, o amor ágape, né? Então Deus derramou o seu amor no nosso coração através de Cristo. Cristo, ele nos levou para um lugar de graça, né? E o próprio Espírito Santo, ele nos mantém em comunhão. Isso. Em comunhão, tanto com o nosso próximo, quanto também com Cristo, né? Então ele faz essa conexão entre nós e o Pai, né? Então, quando nós nascemos do Espírito, a própria palavra diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, aquele que é nascido da carne é carne. Até tem um versículo aqui, em Gálatas 5:16, que fala assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Né? Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com as perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, primeiramente a gente vai produzir, né? Primeiramente a gente vai fugir dessas coisas, né? A gente não vai se sujar, né? E não vai fazer as obras da carne, né? Não vai estar sobre as obras da carne, mas sim vai manifestar o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, automaticamente a gente produz isso, porque o próprio Espírito Santo, ele produz isso em nós. Né? Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente produz mansidão. Nós vivemos em amor, no amor ágape, amando uns aos outros como nós nos amamos, mas também como ele amou, né, todos nós. Então, também nós vivemos em alegria, andamos em paz. Né? Então, tudo isso por quê? Porque o próprio Espírito produziu isso em nós quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando vivemos por ele. Né? Exato. E no meio de um caos. Exato. Você entende? Porque a pessoa fala assim, não, mas como é que o cara consegue viver assim no meio de um caos? No meio de guerra, no meio de aumento disso, aumento daquilo. Enfim, é um homem cheio do Espírito. Sim. É fácil, não é? Mas a questão é o quanto eu estou disposto a buscá-lo e permitir que ele me encha. Então esse é o detalhe. Às vezes, a maior dificuldade que a gente encontra, agora voltando à questão do retiro, é muitas vezes levar a pessoa até lá. Há tantas dificuldades que quando você abre as inscrições, a pessoa é a primeira a dar o nome. Quando está chegando, é a primeira a desistir. Por que isso? Porque houve uma dificuldade financeira. Isso não pode ser desculpa. Por quê? Deus sabe que você está indo para um lugar onde Ele quer fazer e ministrar coisas que em outro lugar a pessoa não permite. Né? Não permite por causa da correria, ela não quer parar. Então, muitas vezes, é uma maneira de Deus fazer com que a gente possa parar para que Ele possa ministrar. Uhum. Então, essas dificuldades não é só para quem organiza, principalmente para quem está para ir para lá, que dá o seu nome. E claro, é óbvio, uma das coisas que o diabo não quer é que o homem, o ser humano, seja cheio do Espírito. Ele quer roubar isso, como você falou, ele quer que viva na carne. Ninguém me entende, eu não tenho dinheiro, estou passando dificuldade, ninguém me ajuda. Ok, mas por que você ainda não entregou a vida para Jesus? Não, eu já entreguei. Peraí, então tem uma questão aí. Você precisa entender onde você está, que é o que a gente tem aprendido domingo a domingo. Então, para que essas coisas não aconteçam, Senhor, o mínimo que a gente falava de oração e intercessão. Vá para a adoração, interceda, Senhor, eu não tenho recurso. Sim. Mas é o Senhor quem dá. É o Senhor quem faz. Então, assim, Senhor, eu não sei nem como fazer. Levante alguém, está intercedendo, cara. Sim. E aí pega a palavra, libera, fala assim, Senhor, e vá para a palavra. Sim.
É, porque muitas pessoas, elas andam... Até a gente falou isso no podcast passado, né? Quando a gente conversou. A gente falou sobre essa questão que muitas vezes vem um pensamento ruim, né? E automaticamente vem uma palavra. Só que muitas pessoas só ouvem um pensamento ruim, né? Então, em vez de... Igual o pastor falou, né? Em vez de ir na presença e falar com o pai, falar assim, pai, não tem, o que eu vou fazer? Entendeu? Aí que o pai vai começar a ministrar, tranquilizar o seu coração. Por quê? Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Antes sejam as vossas solicitações declaradas diante da presença de Deus. Né? Vou até ler certinho o versículo. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Quando nós andamos nesse lugar, a gente entra no 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a gente anda na presença, está na presença e as nossas solicitações são declaradas na presença de Deus, não para o Gabriel, não para o pastor, não para ninguém, mas na presença de Deus, a paz de Deus guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Né? Então, mesmo que venha um pensamento ruim, a paz dele vai estar guardando o nosso coração. Então, automaticamente a gente vai andar nesse lugar de tranquilidade. A paz de Deus, o amor de Deus, ele vai estar blindando o nosso coração contra qualquer tipo de pensamento ruim. Mesmo que o mundo esteja caindo ao teu redor, igual aquela música do Gilson. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Porque isso é uma verdade. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está nele, e a gente está realmente confiando 100% nele, e a gente está declarando as nossas solicitações diante da presença dele, a paz de Deus, ela vai estar no nosso coração, é a palavra de Deus. Sim. Então, ela vai guardar o nosso coração e vai guardar nossa mente contra pensamentos que muitas vezes vêm que querem desanimar a gente. Um exemplo do retiro. Muitas vezes o pensamento vem, não tenho dinheiro. Em vez da pessoa ir na presença de Deus e declarar isso diante da presença de Deus, para que a paz de Deus guarde o coração e a mente dela, não faz. Fica só naquela realidade. Mas em vez de transformar a realidade e fundamentar essa realidade numa verdade que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, né? Se a gente for fiel, se a gente realmente dizimar, primiciar, ofertar, né? Então tudo isso ele vai suprir. Isso é básico da palavra. Né? Então a gente tem que andar nesse lugar de Filipenses 4, 6 e 7, né? Para que não venha acontecer essas desculpas que muitas vezes nós ouvimos, né? O senhor ouve muito nessa questão do retiro. Né? E toda pessoa, independente se vai no retiro ou um culto, ela precisa de uma palavra, né? Sim. Ela tem que entender o seguinte: eu preciso da palavra do Senhor para que eu possa me firmar nisso, porque isso é a verdade, né? Porque a gente fala assim, o mundo está um caos, né? E todos nós vivemos nesse mundo que está um caos. Só que qual que é o nosso posicionamento? Nós vivemos da palavra. E toda pessoa que às vezes ela está desalinhada, ela precisa de uma palavra. Né? E essa pessoa tem que entender que às vezes o retiro pode ser que seja um lugar onde ela vai receber essa palavra. Eu vou lá, digamos assim, eu dei o nome, eu vou lá participar porque eu preciso de uma palavra. E às vezes ela está distante de Deus, às vezes ela não está conectada e está nos seus afazeres, naquela rotina de correria, trabalho, casa, contas, dívidas, boletos, mas ela precisa de uma palavra também, né? Só que ela não entende isso. E às vezes o retiro pode ser que seja um divisor de águas para ela, né? Eu vou lá, eu vou receber uma palavra. E é por isso que muita gente desiste, porque às vezes ela tem essa convicção no coração, essa pessoa que vai lá, vai receber uma palavra, vai mudar a vida dela, só que o diabo ele começa a lançar situações, a lançar desculpas, a lançar sugestões na mente dela, para que a pessoa fale assim, não vou ter dinheiro, porque nem você falou. Acho que não. São os dardos do maligno. O que eu vou deixar meus filhos? Meu marido não vai querer ficar, ou a minha esposa não vai querer ficar com os filhos sozinho, né? Mas a pessoa pediu uma palavra, ela tem que ter esse posicionamento. Então eu vou lá, porque o Senhor vai falar comigo, eu vou receber essa palavra e minha vida vai mudar, né? E a gente pega no texto aqui de Efésios 5:18, que é a base, né, do retiro. E não vos embriagueis com o vinho deste mundo, que leva à devassidão, né? Nós falamos de vinho, não falamos apenas do álcool, das drogas, mas sim também de vícios. Às vezes a pessoa está embriagada na sua rotina ali de afazeres e só tá naquilo, e a vida dela é acordar de manhã e trabalhar, voltar do trabalho cansado, reclamar da vida, ou dormir e acordar de novo, reclamar da vida, trabalhar, entendeu? Fica nessa questão. E esquece que ela precisa ser cheia do Espírito, né? E que a gente tá embriagada assim, com a realidade, né? Porque a realidade, às vezes, ela embriaga a gente, ou seja, ela tira o nosso entendimento, né? Às vezes a realidade, ela nos cega, porque ela cega o nosso entendimento contra a palavra de Deus que vai vir no nosso coração para que essa realidade seja quebrada, né? Ou seja, Deus, ele trabalha dessa maneira, né? Ele buga a nossa mente, né? Então, a gente olha a conta menos 5 mil. Deus olha e fala assim, não, mas vai fechar. Como?
Entendeu? Não tem faz sentido. como, entendeu? A realidade é essa, mas a palavra de Deus, ela é outra. Então, muitas vezes a embriaguez, ela também tem a ver com essa questão. Embriagados com a realidade, tirando o nosso entendimento, né? Porque a embriaguez, ela tira o nosso entendimento, né? Então, tirando o nosso entendimento para que a palavra de Deus não consiga alcançar o nosso coração. Só complementando o que você Sim, está falando. verdade. É que você falou, a embriaguez, ela domina a pessoa de tal forma que ela deixa de pensar, né? De forma sóbria, de forma lúcida, né? Aí vem aquela questão assim, ela começa a declarar a realidade dela não conforme a palavra diz, mas Exato. conforme ela está vivendo. Não está faltando alimento em casa, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar tal conta, a minha vida tá um inferno. A pessoa começa a declarar e declara conforme a realidade dela, e conforme mais ela fala, mais acontece. Quanto mais ela fala, mais isso começa a ser mais vivo. Quanto mais ela proclama a mais vida na vida realidade, dela. mais se torna realidade, né? É verdade. E esquece de pegar a palavra e falar assim, não, vou declarar a palavra nessa realidade. Digamos assim, enfermidade, aqui é a cura do Senhor. O Senhor já me curou. Escassez, recursos financeiros, não. O Senhor falou, me chamou para que eu seja uma pessoa abençoada. Eu sou um abençoado. Mas claro, também a gente tem a questão de praticar os princípios. Sim, né? Não sim. podemos fugir disso, né? A gente fala Claro. assim, às vezes a pessoa pode entender, beleza, então eu vou pegar a palavra de Deus e vou começar assim. Não, a pessoa tem que ter a prática, né? O Sim. posicionamento, que a gente sempre fala, né? Se posicionar diante de uma palavra, não se posicionar diante de uma realidade, né? Falar, não, eu vou pegar a palavra e vou me posicionar. O Senhor me falou, enchei-vos do Espírito, então eu vou fazer isso aqui em casa agora. Eu vou começar a orar, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a ser cheio do Espírito, né? Aqueles que são são chamados... Como que é o versículo? Não sei. Dos filhos de Deus lá. Aquele que anda no Espírito é filho de Deus. Uma coisa assim, mas enfim, vamos voltar aqui. Eu não lembro o versículo. Mas eu lembrei do conceito, assim, que fala assim, quando nós somos cheios do Espírito, né? Andamos no Espírito, nós somos chamados filhos de Deus. Algo nessa linha. Mas existe uma questão aí que você está falando, da realidade. A questão é a seguinte, eu ouço uma verdade. Ok, nós estamos ouvindo a verdade. O Espírito nos guia na verdade. A questão é, o Espírito está nos guiando na verdade, eu ouço a verdade, mas será que eu estou na verdade? Uhum. Que é diferente. Sim. Por exemplo, eu posso ouvir a verdade. Entendeu? Você falou, você já foi curado. Ok, eu ouvi, eu já estou curado. Mas será que eu estou? O que é estar nela? É simplesmente você faz. É estar fundamentado, né? Exatamente, é um fundamento que você pode andar. Não, já estou curado. Mas como? Eu ouvi, o Espírito está me guiando nessa verdade e eu vivo nela. Por isso, aí que está o segredo da coisa. Por isso que quanto mais eu tenho e vivo os fundamentos corretos, quanto mais eu estou nos fundamentos, mais eu estou na verdade. Sim. Eu posso ouvir a verdade, posso estar sem fundamento. Pegar os dois exemplos da casa, na areia e na rocha. Sim. Então, assim, a pessoa, ela está ouvindo a verdade, está construindo algo. Não, se você praticar isso e tal, ela sabe e ela está construindo algo. O problema é quando vier o vento, quando vier a enxurrada, a chuva. Você entende? Vai vir para todos. Sim. A questão é se eu apenas ouvi construir ou se realmente eu ouvi e me firmei naquela verdade. Ou seja, eu coloquei aquilo como um fundamento. Simples, fato. É um fundamento que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Secreto. Isso é um fundamento, cara. Sim. Não adianta ouvir apenas de secreto. Eu preciso ir para o secreto. Eu preciso entender quem está no secreto. E ainda que os problemas estejam ali, a conta esteja no vermelho, mas você olha, você sai de lá com um fundamento. Sim. Você tem um fundamento. Quando vier o problema, você sabe. Senão não vai me atingir, porque eu estou fundamentado. Sim. Porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Então, se eu entendo que Cristo é a verdade, eu preciso conhecê-lo para que a própria verdade me liberte, né? E eu preciso fundamentar a minha vida nessa verdade. Logo, quando eu tiver problemas, né? Quando eu tiver a realidade em si, a própria palavra, a própria verdade vai me libertar disso tudo, né? Porque vai vir um pensamento ruim, a verdade vai vir, porque eu tô conhecendo a verdade, eu tô tendo um relacionamento com a palavra, eu tô tendo um relacionamento com o próprio Cristo, que é a verdade, né? E a própria verdade nos libertará. E dentro disso tudo, quando você tem esse relacionamento que você está falando, o problema vem, a notícia ruim vem, mas para quem está fundamentado, isso não adianta. Não nos tira desse lugar. Não pega, entendeu? Por que a pessoa ainda fica, como você falou assim, vê o problema, mas vem uma palavra, ela deu ênfase ao problema, porque ela não está fundamentada. Sim.
É fácil? Não é. Não. A questão é o quanto eu quero realmente trabalhar para que esse fundamento ele se torne uma realidade cotidiana na minha vida. Sim. É uma construção, cara. Entende? A gente está aqui de domingo a domingo, ouvindo uma palavra no secreto, isso aí tudo é para construir algo. Agora, tudo que eu estou ouvindo está construindo algo? Porque o problema, quando vier, vai derrubar a minha casa ou vai estar firme? Porque tudo se resume num fundamento, na verdade. Sim. Eu posso ouvir a verdade, mas não está nela. Não resolve nada. Eu construo, mas não me resolve nada. Ainda que a construção seja árdua, difícil. Por quê? Porque as dificuldades elas vão vir, você precisa construir algo. Aí você raciocina com você mesmo, sua vida. Não vamos nem longe. Cada um raciocinar. O porquê é que a gente anda em círculos. Sim. Tu entende? Isso é muito sério, fazer a gente refletir. A gente está falando de ser cheio do Espírito, que o Espírito nos guia na verdade. Sim. Realmente, ele não vai te guiar em outro lugar, ele vai te guiar na verdade. Agora a questão é a seguinte, ele me guia na verdade, ele não fundamenta eu na verdade. Sou eu que tenho que pegar esse fundamento. Sim. Ó, você faça isso. Ok, eu faço. Ó, você não faça isso. Ok, eu não faço. Ele está me guiando. Então, sou eu que cavoco para o fundamento ficar firme. Você entende? Eu vou colocando esses fundamentos. Eu vou preparando. E aí se torna árduo o trabalho. Sim. Realmente a porta é estreita. Sim. Sim, são duas realidades, né? Um ouve, mas não se firma na verdade, né? Mas o outro ouve e ele se firma na verdade. É que nem aquela questão a gente fala o semeador, seu semear, né? Nós falamos, vou pegar duas questões, né? O coração espinhoso e o coração boa terra, né? O coração espinhoso, ele ouve a palavra, ele fala, não, eu recebi essa palavra, mas por causa das preocupações e as seduções... E a sedução pelas riquezas. A tradução dessas seduções, ele fala de o engano das riquezas, faz com que essa palavra seja sufocada e ela, não, abandona. Não deu tempo dele fundamentar, ele não pegou aquilo. Sim. Então, Porque a palavra foi sufocada pelas preocupações e sedução, isso, né? E isso tudo se torna... Não tem como você fazer isso sem o Espírito Santo. Que nós estávamos falando do ser cheio. Não existe ninguém que vai te guiar. Na verdade, se não for ele. Esse é o Com papel certeza. dele na Terra hoje. Aleluia. Nos guiar na verdade, nos preparar para isso. Então, é uma reflexão que cada um de nós temos que ter. Sim. Por que estamos... esse, na verdade, é pro retiro. Deixa, bora lá. Então vamos Corta uma aí. pergunta aí. Vamos. Eu queria fazer a última pergunta, que eu acho que seria pertinente para a gente finalizar o podcast, sobre a questão de profecia, né? A gente sabe que o Senhor se move se move na intercessão, se move na questão pastoral, mas o Senhor também tem uma veia muito profética, né? A gente sabe, a gente reconhece essa questão profética na tua vida por conta de todas as pregações e profecias que foram dadas pela sua vida, né? Aqui na casa, e se cumpriram, então estão se cumprindo, irão se cumprir, a gente sabe disso, né? E eu queria, né, te perguntar o que Deus tem comunicado para a igreja nesses últimos dias, né? É uma pergunta ali, é uma pergunta que eu quero saber realmente no teu coração, né? Não necessariamente o que Deus tem comunicado para todas as igrejas ou para todos os profetas, o que Deus tem comunicado no teu coração relacionado à igreja nos últimos dias, a igreja hoje, como ela se encontra. Então, para a gente entender para onde que a gente tem que se mover também, para como que a gente tem que se mover nessa parte ali ministerial também. Você está dizendo a igreja local? Não, a igreja como um todo, a igreja num corpo entendi. mesmo, corpo de Cristo. Então, assim, o que realmente tem... A mensagem sempre foi a mesma, desde João Batista, desde Gênesis, entendeu? É uma mensagem de arrependimento. Então, hoje, como a própria palavra diz, que nos últimos dias, por causa da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, né? Então, assim, é o que está acontecendo. Há muita iniquidade, cara. Há muitas coisas acontecendo e isso já foi profetizado. Então, é como até a gente ouviu domingo. Não tem como mudar essa questão. Sim. A questão é, aquilo que a gente está vendo, ouvindo, precisamos dar uma resposta de acordo com aquilo que o Senhor falou. Foge dessas coisas. Então, assim, o que o Senhor tem comunicado nesses dias é que o povo precisa voltar a um arrependimento genuíno. Sim. Entendeu? Porque como nós estávamos conversando com o Gabriel aqui, ele até falou no Aviva-nos, as pessoas estão no automático, cara. Elas estão vivendo dia após dia sem perceber para onde estão indo.
Então, assim, elas estão caminhando, ouvindo, como a gente falava da verdade, mas estão ouvindo, não estão se fixando na verdade. Então, nesses últimos dias, precisa realmente intensificar. Primeira coisa, arrependimento. Não tem como. Não tem como Deus operar se não houver arrependimento. Você pegar o povo do Senhor quando tirou do Egito, várias coisas o Senhor fazia, eles se alegravam, começavam a caminhar e pecavam, abandonavam o Senhor. Aí eles se arrependiam, se arrependiam diante do Senhor, o Senhor fazia de novo, e vice-versa. Hoje não muda nada. Hoje as pessoas elas estão vivendo um momento bom, de repente elas tiram os olhos do Senhor e realmente elas começam a ver de qualquer maneira. Aí elas vão esfriando, elas vão ficando mono. Então, assim, a Bíblia Apocalipse diz que é melhor que fosse frio do que morno, porque morno Deus vai vomitar. Ou seja, é um momento crítico que a gente está vivendo isso. Isso tudo foi profetizado. A questão é que nós precisamos entender. Então, hoje, não só apenas local, mas você vê muitas pessoas falando santidade. Precisa de santidade nos últimos dias como nunca antes. Nós precisamos ser realmente separados. Precisamos se separar realmente para as coisas do Senhor. Como vocês falavam ali, da questão do semeador, do espinho. A pessoa ela foi sufocada por causa das riquezas. A gente sabe que a única coisa que o Senhor compara na palavra dele como um Deus é o dinheiro, é o mamon. Então, assim, é o que mais milita contra o Senhor hoje, é o mamon. Sim. Então, nessa questão, nós precisamos entender que a igreja precisa realmente ter um arrependimento genuíno. Não é um arrependimento, eu me perdoo se eu me arrependo, mas amanhã da minha coisa. Não, tem que ter uma mudança. Esse arrependimento tem que ter uma mudança. Com certeza. E mudança para quê? Para santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, nos últimos dias o foco é a santificação. Nós precisamos nos separar para Ele, viver realmente, e não está falando de coisas. A gente não pode focar, mas eu estou me santificando, mas eu não tenho as coisas. O Senhor não está falando de coisas. Sim. As pessoas eles estão tão focadas em coisas, não é errado você ter coisas. A questão é onde está a tua prioridade. Viver para ter coisas, né? Isso, não. A santificação, cara, às vezes você pode ter lá um arroz com feijão, um ovo para comer. Sim. Mas você tem santificado todos os dias, sua casa tem sido santificada, os teus negócios têm sido santificados. É isso. Vai chegar um momento que você vai desfrutar de coisas. Isso não vai tendo ali para comer um churrasco, um arroz, isso não vai importar. A questão é que nada te separa do Senhor. Santificação, ser separado para Ele. Sim. Então, nesses últimos, mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas sem arrependimento, não tem santificação. Sim. Então, tem que haver arrependimento. E nesses últimos dias, o que mais você vê, claro, o genuinamente, arrependei-vos. Sim. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem que ser um arrependimento genuíno, uma conversão total. Aí, para haver uma verdadeira santificação. A pessoa ter o fruto digno de arrependimento, Exato, uma mudança exato. total de mente e de comportamento. Eu percebo, quando o senhor falando essa questão de arrependimento, eu percebo também que muitas pessoas hoje elas não se movem nesse lugar de arrependimento genuíno porque falta o temor, né? Porque o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Odiar o mal, até eu peguei aqui pra colinha, né? Consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando a gente anda, tem o temor do Senhor, ou seja, odeia o mal, odeia o falar perverso, odeia o mau comportamento, porque Deus o odeia, a gente anda nesse lugar de arrependimento. Porque o próprio Espírito ele vai nos constranger para que a gente venha se arrepender do pecado, venha se arrepender do mau comportamento, venha se arrepender da arrogância, venha se arrepender do orgulho. Então, quando a gente tem o temor do Senhor, né, que odiando o mal como Ele odeia, odiando o orgulho como Ele odeia, logo a gente anda nesse lugar de arrependimento de forma meio, claro, não é automática, mas é quase automática, porque o próprio Espírito Santo ele vai nos constranger para que a gente ande nesse lugar de arrependimento, para que realmente a obra de Deus, a obra de Cristo venha se formar na nossa vida, né? Desde que você falou, eu só ia citar superficialmente, o arrependimento, mas é exatamente isso que você falou. Arrogância, soberba, prepotência. Entendeu? A pessoa, o que mais tem hoje, infelizmente, até na própria casa de Deus, são pessoas assim. Então, ou seja, são filhos, cara. Sim. Filhos, qual foi o pecado que derrubou o diabo do céu? Orgulho. Orgulho. A pessoa, às vezes, ela não tem nada, ela tem a aparência, mas ela é orgulhosa. Ela não reconhece. Não odeia orgulho. Ela não consegue reconhecer que só Deus pode fazer. Sim. A pessoa, ela se torna prepotente por causa disso. Às vezes ela tem até um status, vamos dizer assim, mas ela não reconhece
que isso está derrubando ela. Entendeu? Independente, ela pode ser o maior pregador, o cara com o maior dom, o maior de tudo. Entendeu? Mas se ele não reconhecer que tudo isso vem de Deus, e tem que reconhecer isso todos os dias, não é se rebaixar, não tem nada a ver com rebaixamento. Se Deus deu algo para você, você tem que realmente ir para cima e falar, não, Deus me confiou isso e eu vou usar isso. Agora a questão é não ser arrogante, nem soberbo, nem prepotente, muito menos orgulhoso. Porque o orgulho, cara, ele não tem como. Ele vai derrubar. Nos últimos dias é isso. As pessoas elas estão querendo viver nesse lugar, onde Deus já tirou elas desse lugar. Entende? Então, assim, se não houver um arrependimento genuíno, infelizmente, não só uma igreja local, mas uma igreja no mundo todo vai sofrer muitos danos. É claro, isso sabendo que temos o Senhor do nosso lado. Então, é só pesar na balança. O que vale mais? É a gente se arrebentar por uma desobediência ou de uma vez largar o orgulho e a arrogância e falar, Senhor, eu realmente reconheço. Se não fosse pro Senhor, nem aqui estaria. Reconhecer e caminhar fundamentado na verdade. Sim. Acabou. É fácil, o cara não é. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas, no mínimo, nós temos que ter bom ânimo. E esse entendimento. Cara, eu não posso ir nesse lugar, não posso perder o temor que você falou. Não vou ser arrogante, prepotente, não vou ser orgulhoso. As coisas aconteceu por causa do Senhor. A glória é do Senhor. E se algo aconteceu de bom, principalmente, para fechar aqui, que financeiramente, está acontecendo coisas boas financeiramente, dê glória a Deus e entenda o negócio. Quando Deus ele prospera uma pessoa, ele faz algo, principalmente na vida financeira, que é um dos piores, questão do orgulhoso. Às vezes o cara tem e se orgulha por causa do dinheiro. Então a pessoa às vezes não percebe. Um filho de Deus, um homem ou uma mulher dentro da igreja, às vezes não percebe que isso Deus não está dando apenas para ela. É para ela, claro, vai desfrutar disso, sem orgulho, arrogância, soberba, mas também para investir no reino. Sim. Porque o mais importante hoje na terra é buscar o reino em primeiro lugar. As coisas, elas vêm depois. Sim. Então, se Deus está me dando recurso, eu tenho que entender para que Ele está me dando. E nos últimos dias serão assim. As pessoas, o que está corrompendo as pessoas é isso. E eles não estão entendendo que os recursos são para o reino. Entende? Então, assim, arrepender, largar soberba, orgulho, arrogância e permitir, novamente, se humilhar, que o temor venha tomar conta. Amém. Não o medo, o temor. Sim. Reverenciar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. Por quê? O dano será grande. A pessoa que realmente ela entender que ela precisa estar nesse lugar e não está, cara, não é por causa de Deus. Não é Deus que vai fazer. Ela que vai entrar nesse lugar. Deus não mandou o diabo se rebelar, ele se rebelou porque ele quis. Sim. E levou a terça parte. É aí que mora o perigo. De uma pessoa arrogante, orgulhosa e soberba. Ela leva a terça parte. Então isso é muito perigoso. E o temor do Senhor, né, além de consistir em um idioma, tudo que a gente já falou, também o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando a gente tem um temor do nosso coração, a própria sabedoria ela começa a vir, né? Porque além da gente ter que pedir sabedoria, né? Tiago 1:5 fala que a gente tem que pedir a sabedoria, mas além disso, quando a gente tem temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, né? Então, é o início para que a gente realmente comece a ser sábio da forma correta e a gente não ande nesses lugares, né? Quando a gente não anda nesse lugar, por exemplo, o orgulho ele gera desobediência, porque quando eu sou orgulhoso, eu entendo que eu sou o melhor, entendeu? Independente do que Deus está falando, eu vou fazer do meu jeito, porque o orgulho ele vai gerar desobediência. O orgulho tirou Satanás do céu, né? Trouxe a terça parte. E a desobediência tirou Adão e Eva do jardim. Então, primeiramente, o orgulho tirou o orgulho nos tira desse lugar de presença, porque ele tirou esse lugar ali tirou o Satanás desse lugar, né, de presença, tirou da presença de Deus, e a desobediência nos tira desse lugar de intimidade, realmente de estar com ele todo momento, né? Então a desobediência ela nos tira desse lugar, né? Então basicamente o centro de tudo, né, igual o senhor falou, é o temor do Senhor e o arrependimento, para que a gente realmente ande nesse lugar ali de sabedoria e ande nesse lugar de obediência a Deus. Aleluia. Seria isso? Então, a última pergunta? A última pergunta seria Tem isso. mais alguma coisa pra falar? Claro, Deus falou muito ao coração de todo mundo aqui, mas o podcast, né, o Livrescast, é direcionado também à juventude. Nós queremos que o Senhor trouxesse uma mensagem, um conselho para a juventude na atualidade de hoje, né? Vou ler um texto aqui então. Pode ler. Oh, glória. Mas foi muito bem esse podcast.
Foi muito benção. Gostoso. Muito benção. Bom Foi demais. a gente falando a palavra assim, e foi o próprio Espírito Santo, ele começa a responder, né, junto aqui, a gente começa a trazer palavras, começa a trazer entendimentos, né, e saiba você, telespectador, que tudo que a gente fala aqui é segundo a Bíblia, nada é nosso achismo, tá? Porque a nossa Bíblia, igual a gente falou aqui nesse podcast, a nossa Bíblia tem que ser fundamentada na palavra. Então, todas as nossas ideias, todos os nossos achismos, né, tem que ser realmente pautado na palavra, né? Sempre pautado na palavra. Então, tudo que eu acho, tudo que eu acredito, tem que ser segundo a palavra de Deus, né? Amém. Então, assim, ó, os jovens, nesse tempo, é muito importante eles prestarem atenção naquilo que realmente o mundo ao redor está oferecendo. Entendeu? Então eu quero ler esse texto, mas esse texto não é para todos os jovens. Esse texto é para os jovens que já se entregaram ao Senhor, entregaram suas vidas. Aqueles que não se entregaram ainda, eles vão poder ter a oportunidade de viver isso aqui. Ó. A Bíblia diz assim, 1 João 2, vou ler a partir do 13, que está falando sobre os pais aqui. Ó. Pais, escrevo a vocês porque conheceram um filho. Jovens, escrevo a vocês porque venceram o maligno. Ou seja, a mensagem para vocês é a seguinte: por mais que a tentação a rodeie, a mídia, tudo hoje que você vê é para quê? Para roubar a juventude. Cara, é triste. Você vê, não vou citar nomes porque pode dar problema, mas filho de bilionários virando homossexual. Ou seja, o cara tem dinheiro, o cara conhece a Deus, tem oportunidade e muda a sua maneira de viver. Então a Bíblia diz assim, jovens, vocês já venceram o maligno. Filhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Escrevi a vocês porque já conhece aquele que é desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens. Primeiro, ele fala que vocês já venceram o maligno. Segundo, porque vocês são fortes. Ou seja, vocês já venceram o maligno e vocês são fortes. Essas palavras é para aquele jovem que está realmente conectado com o Senhor. A Bíblia diz que já venceu o maligno. Como que você vence o maligno? Como você vence uma tentação? Através da verdade. O Senhor deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, o poder está na mão de vocês. Vocês já venceram o maligno. E como a própria palavra diz aqui, que vocês são fortes. Então use essa força, vocês jovens, use essa força em Deus. Não está falando força do braço. Está falando força em Deus. Qual é essa força? Ser cheio do Espírito Santo. Ser um jovem realmente fundamentado na palavra, um jovem que realmente ora, um jovem que realmente busca a Deus. E outra, a mídia ao redor vai tentar roubar você de todas as formas. A questão é, o que está te atraindo? É realmente as tentações ao redor, a mídia, é porque o jovem é assim, o outro jovem é assim, isso pode, isso não pode? Não. Ei, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Então, assim, essa juventude de agora, que realmente vai dar sequência em tudo aquilo que está sendo tramitado agora, vamos dizer assim, no reino dos céus. Precisa absorver isso dos anciões, vamos dizer assim, né, dos mais velhos, colocar em prática para quê? Para que lá na frente, tudo isso que vocês estão aprendendo agora, não roube e não arranque vocês deste lugar. Principalmente vocês que são fortes, porque o jovem tem a tendência, não, eu sou forte, eu consigo. Eu, nos meus 20 anos, eu não tinha dificuldade alguma. Só que não entendi que a minha juventude não era para as coisas. A minha juventude era para o Senhor. Então, assim, já venceram o maligno e vocês são fortes. Guarde isso no seu coração. E uma das coisas que você tem que se precaver nesses dias é a santidade. Jovem, realmente separado para o Senhor. Ah, mas eu quero casar. Ei, pode ter certeza que a mulher prudente, o marido prudente vem do Senhor. Se santifique. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para você casar. Agora é hora de que você já venceu o maligno. Realmente, fique firme, você é forte e santifique cada dia mais, até que o Senhor traga a sua esposa ou seu marido. Não abra mão da tua santidade. Não abra mão dos princípios do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para os jovens. Aleluia. Aleluia. Amém. Seria isso, então? Seria isso. Show. Pastor Edson, obrigado pela participação no nosso podcast aqui. Obrigado mesmo. Eu creio que Deus falou muito
tanto aos nossos corações, ao coração de quem está assistindo também. Amém. E você que está assistindo aí, eu sei que Deus ministrou muito ao seu coração. Eu peço que você pegue esse link, compartilhe para as pessoas que eu sei que você veio pessoas no seu coração, né? Você fala, eu preciso compartilhar isso. Então compartilhe com essas pessoas, divulgue isso também. Eu queria que Deus falou o seu coração e vai falar o coração de muitas pessoas também. Pastor Edson, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. E siga também as redes sociais aqui, então é o @CT_Livres e o @Igreja Céu e Terra, que são o Instagram do Ministério de Jovens aqui, coordenado pelo Gabriel, e a Igreja Céu e Terra aqui, que é o nosso ministério. Então siga aí as nossas redes sociais para que você fique ligado nos próximos podcasts que a gente for fazer. A gente vai lançar uma caixinha de perguntas para os próximos podcasts. Tá? Fica ligado lá com a gente e vamos junto aí para cima. Valeu, pessoal. Amém. Até mais.